Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do IFCast Calama, Informar para Transformar. Eu sou a Angélica e no episódio de hoje nós vamos conhecer melhor um projeto chamado Morar Mais Rural, que é uma iniciativa do IFRO em parceria com o INCRA, que busca levar moradias dignas a famílias em assentamentos rurais, promovendo não só melhorias habitacionais, mas também integração social e desenvolvimento sustentável. Já aproveite e segue a gente na nossa rede social, IFROPFH Calama e IFCast_Calama. Lá vocês ficarão atualizados com bastidores e curiosidades das gravações. Roda a vinheta. E para conversar com a gente sobre esse tema extremamente importante e inspirador, a gente tem a honra de receber a Daniele Giovannini, que é a coordenadora geral do projeto Morar Mais Rural, e temos a participação também da estagiária Giovana Duarte, que vai estar participando com a gente, falando um pouquinho mais como é que é a experiência dela de participar desse projeto. Agora, Daniela, né? Você poderia explicar para a gente o que é o projeto Morar Mais Rural e como é que ele busca transformar a vida das comunidades rurais? Bom, o projeto ele é uma parceria entre o IFRO e o INCRA, que visa a construção de moradias, de habitação popular, na verdade, na área rural. Né? Ele é direcionado, não é para qualquer um, né? A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, acredito, durante a entrevista, mas é direcionado às famílias que residem nos projetos de assentamento do INCRA. Então, não é qualquer pessoa que mora na parte rural que tem acesso. Não, infelizmente não. Gostaria que fosse, mas não. E quais são as principais etapas da fase inicial do projeto? Nós temos a etapa inicial, que é a etapa de elaboração do projeto em si, né? Não do projeto das construções, das casas, das habitações. E depois a etapa da execução. A etapa inicial, que é a da elaboração dos projetos, ela demandou algumas visitas, tanto em algumas pessoas, algumas famílias que já receberam anteriormente esse crédito, que ele não existe agora, não é novidade, ele já é executado há algum tempo. Então, foram visitadas famílias que já receberam o crédito e depois famílias que vão receber o crédito, né, que fizeram um cadastro prévio. E aí, com essa visita, a gente pôde montar um programa de necessidades, ver o que funcionou e o que não funcionou anteriormente, para a gente desenvolver um projeto que realmente fique de acordo com a necessidade de cada família. Então, inicialmente, vocês fizeram basicamente uma pesquisa de campo, né? Para entender Exatamente. melhor como funciona. E como é que o IFRO e o INCRA eles se complementam na execução do Morar Mais Rural? Então, como eu falei, o INCRA, ele possui esse crédito, na verdade, essa possibilidade de aplicar esse crédito, além de outros créditos que ele também tem, né? O habitacional tem o de reforma também, mas o que a gente vai estar fazendo agora nesse momento é apenas de construção nova. Só que o INCRA, ele tem uma equipe técnica muito enxuta. Então, ele não tem uma quantidade de engenheiros, ele não tem no corpo técnico deles um arquiteto, não tem técnico em edificações. E nós aqui do Campo Calamas, nós temos não só esse corpo técnico, mas também alunos, né, que estudam isso, que estão direcionados para isso. Então, essa parceria surgiu disso, da nossa colaboração com a parte técnica, para a execução tanto do projeto das casas, quanto acompanhamento e orientação. E quais são os critérios para selecionar as famílias beneficiadas pelo projeto? Não foi o IFRO que selecionou as famílias, né? A parte da seleção foi toda feita pelo INCRA, até mesmo porque eu não conhecia as famílias, eu conheci eles no dia da apresentação já do modelo da casa. E também, assim, para você ter uma noção, nós estamos trabalhando em projetos de assentamento, a gente chama de PA, em PAs, que vão desde aqui do Candeias do Jamari até Vilhena. Então, é o estado todinho, não é só aqui próximo de nós, né? Então, eu não conheço todos eles, nem conseguiria conhecer, são muitas famílias. Quando o INCRA nos procurou, eles têm, eu ia falar tinha, mas eles têm ainda uma demanda de mais ou menos 2.000 casas. Então, no momento, a gente vai conseguir atender, que foi o nosso compromisso com eles, 250 casas. Talvez a gente consiga aumentar alguma coisa, mas assim, o nosso compromisso com eles é a construção de 250 novas casas. E aí essa seleção foi feita, então, pelo INCRA.
né? O INCRA que possui toda a documentação, que conhece essas famílias, que sabe quem já pegou esse crédito anteriormente, porque quem já pegou uma vez não pode pegar mais. Então, tem todo um critério de seleção e de avaliação se aquela família pode ser beneficiada ou não. Mas, assim, já sendo de assentamentos rurais, já tem a chance de estar tendo esse crédito, né? Sim, para a pessoa poder pegar esse crédito, né, a primeira coisa é ser um morador, né, de um assentamento do INCRA, né? Uhum. E como é que os recursos financeiros estão sendo aplicados nessa etapa inicial? Então, o nosso projeto, ele funciona, ele roda, vamos dizer assim, ele flui por meio de emenda parlamentar. E o nosso padrinho, vamos dizer assim, né, é o deputado federal Tiago Flores. Então, é ele que enviou, né, um valor, uma emenda para nós, e ela está destinada à manutenção deste projeto, né, à execução do projeto. E também vai beneficiar também todas as famílias, porque como eu disse, é um crédito, né? Como se fosse um empréstimo que depois essas famílias devolvem. Elas recebem do governo federal, mas elas têm um desconto muito grande. E depois a gente pode falar melhor sobre isso. Mas dentro desse valor que elas recebem, esse valor ele é destinado para a compra de material, para a construção da casa e também para pagar uma mão de obra, né? Mas ele mesmo também pode construir a casa, que na verdade é o que nós desejamos. Só que se não fosse essa parceria, se não houvesse a equipe técnica do IFRO, também iria sair desse valor o profissional. Então, todas as famílias vão estar sendo beneficiadas também, né, de certa forma, financeiramente. Exatamente, nós estimamos em torno de uns 7 a 8 mil reais por família, porque cada um teria que ter, né, um profissional, tanto para fazer o projeto, fazer o acompanhamento e os laudos, porque como eu falei, é um crédito, então tem um laudo de fiscalização e medição da obra e de finalização dela também. E aí tudo isso vai ser feito pelo projeto. Qual o impacto esperado do projeto nas comunidades rurais de Rondônia? Na verdade, a gente já está vendo o impacto. Eu acabei de voltar essa semana, nós fomos fazer uma visita, né, as últimas de apresentação do projeto e escolha do modelo da casa, porque foram desenvolvidos 3 modelos, né? Então, assim, não é só um modelo, né, que nós criamos 3 possibilidades de escolha. É, e aí você vê assim já a felicidade, sabe, da pessoa. Eles são muito gratos pela oportunidade e até mesmo não só de receber o crédito, mas de ter a opção de escolher entre 3 modelos de casa. Então não é uma coisa muito amarrada, né? E 2 modelos dessas casas, ele ainda possuem possibilidade de expansão, que eles podem adaptar conforme a necessidade de cada família, né? Como tem que ser uma coisa um pouco padrão, então a gente tentou deixar flexível, mas ele é padrão. E aí, assim, eles gostaram muito dessa ideia, abraçaram, todos eles gostaram muito. E a mudar também a vida, assim, você percebe que isso vai refletir numa mudança de vida, não só na qualidade de vida, tipo, de ter uma casa com salubridade, vamos dizer assim, né? E eu visitei várias famílias, algumas não tinham chão na casa, era terra batida. Então, eu acredito que vai mudar bastante e melhorar muito a vida de várias famílias. Como é que a equipe técnica do IFRO está contribuindo para o sucesso do Morar Mais Rural? Bom, foi como eu falei, né? Na elaboração dos projetos, atualmente nós finalizamos todos os projetos, já apresentamos para todo mundo, todas as 250 famílias já escolheram o modelo da casa, as alunas colaboradoras, né? Nós temos 3 alunos, na verdade, de edificações e um aluno da engenharia civil daqui do campus participando do projeto. Temos os colaboradores externos também. Nós também temos colaborador interno. Eu, né, sou uma, que eu sou coordenadora geral. Professora Monique, ela também é coordenadora administrativa do projeto. Nós também temos o colaborador da comunicação também, que é o Vitor. Inclusive, ele estava comigo também nessas últimas visitas também, pôde
ver, né, qual é o impacto desse projeto, né, na vida das famílias. Eu vou dar um exemplo. E eles são super, assim, carinhosos e eles ficam até com ciúmes, sabe, se acontece alguma coisa de legal no outro projeto de assentamento e não vai acontecer nele. A gente estava explicando lá, fazendo a palestra e explicando sobre o modelo das casas. E aí nós já iniciamos a entrega dos kits para as famílias, né, de um dos PAs, o de Ariquemes, chama Madre Cristina. E aí, junto com a entrega do kit, vai a placa de obra. Quer dizer que aquele lá vai começar as obras, né? E aí, o que a gente estava lá, ela me perguntou, mas a gente também vai ter a placa de obra? Tipo assim, sabe que é como se fosse um evento, né? Uma coisa muito grande que está acontecendo para eles. Então, é muito gratificante. Que eu acho que eles se sentem enxergados, né? Totalmente, exatamente isso. E é Você isso. captou a mensagem. Eles Uhum. se sentiram enxergados. E vocês enfrentaram alguns desafios durante esse processo? Se sim, quais? Acho que primeiro para tentar chegar nos modelos das casas, né, que atendesse uma grande quantidade das necessidades, que suprisse, e nessa flexibilidade. Porque quando fui eu que fui visitar eles para fazer a elaboração dos projetos. Eu percebi que quem recebeu o crédito anteriormente, depois foi ampliando a casa de qualquer forma, tipo, o tamanho da casa não era suficiente, então eles tinham algumas demandas que não foram supridas. E aí, acho que isso já foi um grande passo, assim, foi o primeiro, acho que, a primeira dificuldade. Depois, acredita para organização, né? E o início realmente de fato das entregas. A gente já fez a entrega dos kits, que a gente chama, né? Para as famílias, que vai o modelo da casa que eles escolheram, o projeto completo, né? Não só o arquitetônico, mas vai também o projeto estrutural, hidráulico, elétrico. É tipo a planta? Isso, vai o projeto completo da casa, vai uma cartilha orientadora nesse kit, vai uma lista de material, vai o cronograma físico-financeiro por etapa da obra, o que ele tem que comprar em cada etapa. Então, tá bem organizado. Acho que esse foi chegar num modelo, sabe, de organização que realmente funcionasse. Foi também um ponto. E eu acredito que, por enquanto, isso. Acredito que provavelmente teremos mais alguns pela frente, né? Que nós estamos No meio? no meio. Eu acredito, eu estava procurando se era no início. Não, não é no início, porque a gente já passou bastante do início. É no meio. Nós estamos no meio, mas iniciando a construção das casas. Então, eu acho que daqui para frente nós vamos ter outros tipos de desafios. Qual é a importância do envolvimento da comunidade acadêmica no projeto? Dos alunos, com certeza, para a prática, né, do que eles estão realmente aprendendo na sala de aula, o dia a dia, porque é como é um escritório mesmo, né, funcionando ali para tanto organizando quanto tanto na parte documental quanto na parte de, por exemplo, dobrar projeto, montar os kits, tudo que acontece Organizar tudo mesmo, né? toda a organização, o conversar também, eles também têm acesso. Nós temos um WhatsApp, um número do projeto, né, que é para as famílias entrar em contato, para os presidentes dos PAs também entrar em contato, tirar dúvida. Então, eles também participam dessa conversa com eles, fazer orçamento para a placa de obra, orçamento de tudo. Então, eles estão tendo experiência de em todas as etapas. É um preparamento para a vida Exatamente, depois do para a IFRO, vida né? depois já vão sair preparados. Já. Agora, Giovana, fala pra gente como é que surgiu essa oportunidade de participar do projeto. Bom, o meu caso é bem diferente dos outros alunos, porque eu não sou bolsista, eu sou estagiária. Bom, tudo começou lá no início do ano passado, que a gente tinha uma matéria chamada OP3, que é Orientação para Prática Profissional e Pesquisa. E nisso, dos temas que mais me chamou a atenção foi sobre os projetos de pesquisa e de extensão. E naquela época, quem era minha professora era a professora Monique, que é a coordenadora do projeto. Aí eu perguntei pra ela se ela tinha algum projeto que ela estava fazendo e que se eu podia entrar nele. Aí ela falou que não tinha nenhum projeto ainda, mas que ela estava querendo fazer um e quando ela fizesse ela ia me chamar.
Aí nisso eu entrei em outros projetos, participei deles, mas no finalzinho do ano passado eu consegui uma vaga de estágio. Aí eu fiz a entrevista, tudinho, e nisso a gente ia trabalhar aqui no IFRO com coordenadores e supervisores. Aí quem seria minha coordenadora? A Daniela, e a minha supervisora, a Monique. Aí foi assim que eu entrei no projeto. E quais foram as primeiras impressões, assim, sobre o impacto do projeto nas comunidades? Desde pequena, eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas. E depois que eu fui vendo mais sobre o projeto, eu fiquei muito mais encantada, porque a gente vai mudar as vidas das pessoas da comunidade rural, porque é o sonho de todo mundo ter uma casa própria, construir e ter. Então eu fiquei realmente muito admirada, porque impacta bastante na vida dessas pessoas. E até sobre acessibilidade, que um tempo atrás, eu e as meninas, a gente estava tentando elaborar uma planta de acessibilidade para uma das famílias. E foi muito legal e também a gente aprendeu muito, porque de fato é muito gratificante ver as pessoas realizando o sonho delas e sendo uma coisa que vai trazer segurança e conforto para elas. Gratificante, né? E como é que tá sendo essa experiência e como é que ela tá contribuindo para sua formação acadêmica e profissional? Bom, acadêmica, tudo que a gente faz no projeto é tudo o que eu aprendo na teoria nas matérias. Então, tudo que a gente vai aprender nas matérias técnicas, eu faço isso na prática, não só na teoria. Então, enquanto a gente vai fazendo as coisas do projeto, a gente também vai aprendendo um pouco. Por exemplo, quando a gente ainda estava fazendo as cartilhas, tinha uma parte de hidrossanitárias, que eu fiquei com ela. E nisso, tudo que eu estudei das provas do ano passado sobre hidrossanitário, eu apliquei lá. E também sobre as plantas, que a gente vai dar uma olhada, corrigir e fazer as maquetes, isso ajudou muito em uma matéria que eu estou tendo esse ano, que é projeto arquitetônico. Então eu acho que foi um grande avanço nessa matéria, mas também nas outras que eu ainda vou ter. Agora sim, falando do seu desenvolvimento pessoal, como você acha que o projeto contribuiu? Eu acho que contribuiu muito também na minha forma de falar, porque, como a professora falou antes, a gente fala com as pessoas. Então, a minha comunicação eu acho que melhorou bem mais do que ano passado. E também a gente coloca isso no currículo, então quando a gente se formar, a gente vai sair mais vantagem no mercado de trabalho. E a gente já vai sair com um pouco mais de informação sobre os nossos conhecimentos técnicos. Então a gente vai sair uma técnica que já tem experiência. Vai estar na frente, né? E como é que o Morar Mais Rural ali ajudou a ampliar sua visão sobre questões sociais? Quando a gente vai falar sobre as comunidades rurais, eu acho que isso é bem pouco falado no mundo inteiro, porque a gente é sempre confundido quando vão perguntar se é o morar mais melhor, é? E só que não é, porque isso daqui são das pessoas daqui da capital e tal. Só que a gente não, a gente vai ajudar as pessoas da comunidade rural, pessoas que eu acho que muitas das vezes são esquecidas, que não tem tanta importância assim para as pessoas da cidade. Então eu acho que ver a necessidade de cada família e também conversar com ela, a gente vai entendendo mais sobre os problemas. E também tem famílias que passam anos esperando o benefício, o crédito para poder construir a casa. Então, isso expande muito mais o meu ponto de vista sobre essas comunidades. E também eu vejo o quanto que eles são unidos e às vezes não tão unidos, mas é muito legal ver que eles se ajudam nas construções. A gente recebeu aquela mensagem, né, do Juscelio, lembra do primeiro que a gente entregou o PA? O Madre Cristina, né, o primeiro PA que nós entregamos os kits. Ele me mandou uma mensagem quando estava indo lá para entregar, né, o engenheiro, nosso colaborador externo, e agradecendo muito. Ele mandou uma mensagem super bonita e dizendo que faz 20 anos que eles estão esperando Meu Deus, por 20 anos. por essa casa. Então, foi bem isso que a Giovana falou, né? Muito se fala em habitação popular para pessoas que residem na cidade, né? dentro do perímetro urbano, né? Mas as pessoas da área rural são esquecidas realmente nesse ponto. Por isso que eles se sentem tão enxergados com esse Com projeto de vocês, certeza. né? Tipo, nossa, lembraram que a gente está aqui, que a gente precisa também de projetos para atender. E de que forma o trabalho em equipe com outros técnicos e alunos está acontecendo? É, cada pessoa tem uma maneira diferente de pensar e também de agir, tem um ritmo diferente. Então a gente tem. Todo mundo se ajuda e que é muito legal nisso, porque a gente não tem muita desavença. Então, uma coisa que eu tenho dificuldade, alguém tem mais facilidade e me ajuda. E uma coisa que eles têm dificuldade em que eu sei melhor,
aí eu ajudo eles. E também a gente vai se ajudando, porque duas cabeças pensam mais do que uma, né? E o que você espera alcançar participando desse projeto? Bom, eu espero conseguir mais conhecimento, porque é um projeto super legal, super bacana e que seria muito legal várias pessoas participarem e conhecerem mais sobre isso, porque é um tema muito importante. E eu espero ganhar muito mais vantagem no mercado de trabalho, sair mais preparada, com Pode mais ter certeza projetos. que vai sair preparada. Sim. E também pensar que quando for trabalhar, eu não vou estar só pensando no meu sucesso pessoal, Né? mas também que eu vou estar pensando que cada projeto que eu for fazer vai impactar a vida de alguém. Porque eu quero me formar em arquitetura. Então, quando eu for fazer um projeto, eu não vou ficar só pensando no projeto, na estética, mas o quanto que esse espaço vai impactar a vida de alguma pessoa. E por que a habitação digna ela é tão importante para o desenvolvimento de comunidades rurais? Realmente para eles se sentirem enxergados de fato, né? Muita gente se fala de habitação popular, né, para pessoas que residem na cidade. E eles também merecem, né? Então, de fato, se sentirem enxergados, bem isso que você falou mesmo. Como a senhora acha que o projeto Morar Mais Rural, ele reflete o papel do IFA em promover a cidadania e a inclusão social? Incluindo as pessoas que moram, né, na área rural, né, é, de maneira que sejam vistos, né, enxergados, né, é, e também possibilitando que essas famílias realmente fiquem nessa área, na área, né, na área rural, no lote deles, que não vão embora por falta, às vezes, de ter uma moradia, né, de ter a possibilidade de morar numa casa melhor e vão evadir e vir para a cidade. Então, realmente fique lá produzindo, né? Tem muitas famílias que gostam de ficar lá e às vezes acabam indo embora porque não tem tanta condição, né? Uma casa boa também para morar. Então, isso eu acho que ajuda muito a fixar essas pessoas na terra, lá, né? Na área rural. Só uma curiosidade, todos eles têm criações ou apenas habitam naquelas áreas? Então, porque é assim, além do crédito habitacional, né, que existe disponível para eles, mas porém o INCRA não conseguia executar por falta da equipe técnica, né, existe também outros tipos de crédito que beneficiam eles. Eles chamam de créditos produtivos, são os créditos de instalação. Então, alguns créditos são voltados para a mulher, outro para o jovem e outro para a família de uma forma geral. E esses créditos, eles são projetos produtivos que podem estimular a produção, por exemplo, de galinha, uma horta, um pomar, o gado, tanto a produção do gado ou o leite. Então, são créditos voltados para essas famílias também, né? Então, todos esses créditos em conjunto com uma habitação, isso favorece muito, né, que essas famílias realmente fiquem lá, né? Tem um meio de ou se sustentar, né, se manter, ou até de comercializar, né, e ter uma renda. E quais mudanças imediatas e de longo prazo são esperadas para as famílias atendidas pelo projeto? A melhora na qualidade de vida, com certeza, né? Agora eles já são assim radiantes que vai iniciar a construção, então eu acredito que eles estão muito esperançosos, estão muito felizes, mas a qualidade de vida realmente eu acredito que vai ser a maior mudança. E a felicidade de estar morando, né, ter sua própria casa, né, construída, realmente projetada, alguém parou para pensar numa casa realmente para eles, então eu acredito que muitas coisas vão beneficiar. Tipo, alguém se Se importou, né? importou, exatamente. E como é que o público ele pode acompanhar e apoiar os avanços do Morar Mais Rural? Nós temos um perfil no Instagram, Morar Mais Rural. Se escreve Morar, sinalzinho de mais e depois Rural. Nos sigam lá, por favor, colaborem com o projeto. E a gente sempre está divulgando algumas matérias, alguns vídeos, story. Essa semana mesmo, quando a gente está viajando, a gente publicou algumas coisas. Já vai sair matéria fresquinha, tanto dessa última visita que nós fizemos, que a gente teve
Junto conosco foi o deputado, esteve lá, então ele fez uma fala, foi bem interessante, né? As famílias gostaram muito, se sentiram acolhidos Vistas, e vistos. acolhidas. Exatamente. Então vai sair uma matéria logo, logo, e também vai sair uma outra matéria, duas matérias, em breve. Então tá movimentado. Movimentadíssimo. Sobre a entrega dos kits também, como foi, como se deu, e aí vamos ter até uma fala de um dos presidentes do PA, o que falou que ficou esperando bastante tempo para essas casas, 20 anos. Que 20 anos, 20 meu anos é Deus, bastante muito tempo, tempo, muito tempo. uma vida, né? Uma vida. Bom, eu gostaria de perguntar se vocês querem deixar alguma mensagem final para as comunidades que estão em espera de ser beneficiadas. Pode ficar à vontade, o espaço de vocês. Todas as visitas que eu fiz, né, que nós fizemos, além das famílias que foram lá para escolher o modelo da casa, que já estava selecionada pelo INCRA, foram muitas outras. Muita gente querendo, né, as casas, só que nós não conseguimos, pelo menos nessa nossa projeto piloto, vamos dizer assim, nós nos comprometemos a fazer 250 casas. Mas a nossa vontade é realmente atender toda a demanda, não só das casas novas, mas também da reforma. Só que para eu viabilizar isso, né, eu preciso de mais dinheiro e também preciso de uma equipe maior, principalmente para atender as reformas, né? Porque daí é um projeto individualizado para cada um. Então, aí eu vou envolver muito mais alunos, né? Desenhando as casas, enfim, é a vontade nossa. Então, a minha mensagem é para eles aguardarem, né, ficarem calmos, tranquilos, que a gente vai conseguir, vai dar tudo certo e a gente vai conseguir ampliar e continuar com o projeto por muito tempo. Vai sim, eu desejo tudo de bom para o projeto de vocês e que ele consiga alcançar mais pessoas, né? Exatamente. É. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. A gente separou 2 botãozinhos aqui para Obrigada. simbolizar a nossa satisfação de ter vocês com a gente hoje aqui Muito obrigada. e explicar melhor sobre esse projeto que eu particularmente não tinha conhecimento, que existia, mas agora eu vejo que se trata de uma pauta extremamente importante que tá mudando a vida de pessoas, né, de várias pessoas. Muito obrigada mesmo pela presença de você. Obrigada a você. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Lembre-se de seguir o nosso YouTube e ative o sininho aí para não perder nenhum episódio novo que vai estar saindo mais pra frente. É isso. Tchau!